Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao 12. Mateus 5, do 1 ao 12, vamos nos concentrar hoje no versículo 4. Vamos nos colocar de pé novamente? Vamos ler de forma alternada esse texto. Mateus 5, do 1 ao 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Vamos ler juntos o 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Oremos. Ó Deus, a Tua palavra é viva e eficaz, e é por meio dela que nós somos transformados. Por isso nós suplicamos que o Teu Santo Espírito, o ministro que opera nos nossos corações, realize esta obra pela Tua palavra. É o que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Felizes os infelizes? Mas não parece uma contradição que Jesus está falando? Felizes os que choram, felizes os infelizes. O que Jesus está dizendo aqui? Nós temos dificuldade com esse texto numa leitura preliminar, sem muita pesquisa, porque a nossa cultura diz: sorria, se alegre, não fique triste. Então, tudo que nós lemos e vemos a respeito de choro, de confissão, parece ser algo ruim, mas é necessário nós entendermos o que Jesus está dizendo aqui. O mundo não entende a tristeza e o sofrimento, pois ignora a noção de pecado. Por que eu não deveria sorrir se está tudo bem comigo? Não está tudo bem com você. É isso que nós falamos. E essa é parte do Evangelho. É parte da mensagem do Evangelho. Não está tudo bem com o mundo. As pessoas percebem isso, mas tentam mascarar de alguma forma essa realidade. Ano após ano, mais remédios para a depressão são vendidos, remédios controlados são vendidos, pílulas que dizem ter a felicidade são vendidas, fazer com que alguém obtenha a felicidade são vendidas. Pessoas estão mais tristes a cada ano que passa. Então, não está tudo bem com o mundo. É necessário que o mundo compreenda, e é só através do Evangelho que isso acontece, o problema do pecado. O que é pecado? É a transgressão da lei de Deus, ou qualquer falta de conformidade com a lei do Senhor. Então, isso é pecado. O mundo não tem noção de pecado. O pecado não é só praticado como nascemos em pecado. Nesse estado, não é possível ser realmente feliz. É por isso que há tantos caminhos
que prometem felicidade, e as pessoas buscam de toda a força, com todas as suas forças, de toda maneira, mas não alcançam a verdadeira felicidade, que não está em nenhum desses caminhos, senão no Senhor Jesus Cristo, no caminho da verdadeira felicidade. Nós já vimos na semana passada que quem quer subir tem que descer, né? Então, se você quer ir ao céu, você tem que descer do seu ego. E o primeiro degrau é o degrau da humilhação. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é isso? São aqueles que entendem que não tem nada mais importante nesse mundo do que o Senhor. São os dependentes de Deus. Então, esse é o primeiro ponto. Você diz, eu preciso do Senhor, assim como uma criança precisa do pai. Nós vemos aqui várias crianças, né? Quantas vezes o seu filho, mãe, falou mãe, em toda a sua vida? Várias, né? Inúmeras, incontáveis, né? É mais mãe do que pai, porque a criança é dependente. E Jesus diz, dos tais é o reino dos céus. Ou seja, são pessoas como crianças, que dependem de Deus, são estas que estão no caminho dos céus. Então, é necessário que você dependa de Deus, assim como uma criança depende do seu pai. É isso que Jesus ensina. E a primeira bem-aventurança, ou abençoados, são aqueles que verdadeiramente dependem do Senhor, se humilham diante de Deus, entendem que não há nada mais importante do que ter a Deus. Então, essa é a primeira bem-aventurança. Nós consideramos 3 coisas para a interpretação desse texto. Primeira coisa, nós vimos que essas bênçãos aí são qualidades espirituais. Então, não são qualidades naturais. Então, o humilde aqui não é o pobre materialmente, o que chora não é um choro natural, o manso não é uma pessoa tranquila, mas são qualidades espirituais. Ou seja, o pobre de espírito é o dependente de Deus, e por aí nós veremos. Também nós vimos que Jesus fala as bem-aventuranças, ou abençoados são, para o seu povo. Esse trecho não é para todo mundo. Não são todos que são abençoados, mas somente aqueles que já têm Jesus como seu Salvador. Porque jamais possuirão essas qualidades espirituais se não tiverem Jesus Cristo. E também, uma terceira questão importante para a interpretação desse texto é que as bênçãos prometidas são para agora e para o futuro. Você começa a desfrutar dessas bênçãos aqui e desfrutará plenamente no estado de glória. Então, considerando esses 3 pontos, nós podemos passar ao texto que veremos hoje. Abençoados os que choram. Esse texto já foi interpretado de 3 maneiras. A primeira e mais comum é: feliz é o homem que chora pelas tristezas que a vida pode trazer. Um luto, uma despedida, um grande sofrimento. Mas, irmãos, essa interpretação é totalmente material. Porque se fosse assim, todos os que choram seriam consolados, né? É só você chorar, né? Chore e vai ser consolado. Está triste? Não, você vai ser consolado. Mas não é isso que Jesus está dizendo aqui. Outra interpretação seria: felizes os que se sentem desesperadamente tristes pelo sofrimento do mundo. Essa aqui é mais altruísta, né? Você sofre pelo que está acontecendo no mundo e se entristece. E, irmãos, se você não se entristece pelo que está acontecendo no mundo, tem alguma coisa errada. Nas notícias esses ataques do Hamas a Israel, quantas coisas terríveis. A ponto de um pai falar que ele preferia que a filha tivesse sido morta mesmo do que se ela estivesse na mão do Hamas, e outras coisas mais. Se isso não te leva às lágrimas, ao choro,
tem alguma coisa errada com você, porque o mundo não está bem. Isso tudo é consequência do pecado. Mas ainda assim, não é isso que Jesus está dizendo, bem-aventurados os que choram. O real significado do chorar aqui é chorar pelos seus próprios pecados. Abençoados os que sentem profunda dor pelos seus pecados, a ponto de verdadeiramente chorar por eles. Jesus chorou pelos pecados do mundo, pelas consequências que eles traziam, quando ele proferiu os ais como um gemido, um lamento pela tristeza que o pecado traria para Jerusalém. Esse deve ser o sentimento em relação ao pecado do mundo. Olha o Salmo 119, 136. Torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Os verdadeiros cristãos arrependidos devem sentir profunda tristeza pelos seus pecados. Exemplo disso, um exemplo no Antigo Testamento, Esdras. Abre aí sua Bíblia. Esdras, capítulo 10, versículo 1. Olha só o que diz. Esdras 10, 1. Vamos ler juntos? Esdras 10, 1. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Esdras chorava pelos pecados e o povo chorava pelos seus pecados. Qual foi o motivo disso? Idolatria e julgo desigual. Eles teriam que abandonar aquelas mulheres que não eram do povo de Deus. E por conta disso, um grande choro se instalou. Pecado, transgredir o mandamento de Deus. Paulo, no Novo Testamento, lá em Romanos 7, 24, diz assim: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Também, em 2 Coríntios 12, 21, ele diz assim: receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Isso, irmãos, é a tristeza segundo Deus. 2 Coríntios 7,10, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, o que é chorar aqui? É chorar pelos seus próprios pecados. Nós precisamos de menos movimento, menos adoradores extravagantes, menos mantras sentimentais e mais choro pelos próprios pecados. É por isso que essa é uma característica na qual apenas um cristão pode se encaixar, pois nunca o ímpio choraria arrependendo-se dos seus pecados, a não ser por remorso. Nós temos que definir o que é remorso e o que é arrependimento. Remorso é apenas sentimento de culpa. Ah, fiz isso errado. E só. É um sentimento de culpa. Mas não há mudança nenhuma naquilo. É simplesmente puxa vida, né? Como aquele atacante que está na cara do gol, chuta para fora e fala: poxa vida, não consegui fazer o gol. Ai, isso é remorso. O verdadeiro arrependimento é mudança de mente, que envolve o intelecto, que envolve os sentimentos, que envolve vontade. E é esse arrependimento que nós somos ensinados aqui na Palavra de Deus. Judas teve remorso. E o que ele fez? Cometeu suicídio. Pedro
se arrependeu, ele mudou de vida. Quando Jesus aparece para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Aquele encontro remonta àquilo que Pedro fez. Ele negou a Jesus diante de autoridades, diante de homens que estavam ali. E Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Aquilo gera um sentimento de profunda tristeza em Pedro. E especialistas do Novo Testamento, como William Hendrickson, dizem que ele não usou a mesma palavra que amor. É como se ele tivesse respondido para Jesus assim: eu gosto do Senhor. Ele não é capaz de responder com a mesma palavra. Ele não usa o ágape. Jesus usa a palavra ágape. Pedro, tu me amas? Ele usa filéu, ou seja, ele diz: eu gosto do Senhor. E aí na terceira vez Jesus usa essa palavra: Pedro, você gosta de mim? E aí o Senhor sabe que eu gosto. Já não é mais aquele que disse: ninguém, não, nada vai acontecer com o Senhor. Não é mais aquele que foi e cortou, quase cortou a orelha do soldado. Não é mais aquele. É um homem transformado pela graça, pela misericórdia de Deus. Então, meus irmãos, arrependimento é isso, é mudança de vida. Há muitas pessoas que precisam se arrepender dos seus arrependimentos, que sentem apenas remorso pelo pecado. Ah, que pena, pequei. O que você faria se sua esposa te traísse, meu irmão? E aí você perdoa. Ela falou assim: agora estou arrependida. Na semana seguinte ela te traz de novo e diz: mas agora eu estou arrependida. Na outra semana de novo, e na outra de novo. Não houve arrependimento. No máximo, o que pode ter acontecido ali é um remorso. É por isso que arrependimento é mudança de vida, é metanoia, mudança de vida. Aquele que se arrepende tem um intelecto renovado, um sentimento renovado, uma vontade renovada. Esse é aquele que se arrepende. Em muitas igrejas não há mais momento de confissão. Vocês perceberam o que nós fizemos hoje? Nós falamos aqui: nós somos pecadores. Nós ficamos em silêncio porque nós reconhecemos que todos nós, todos que estão aqui são pecadores. Ninguém vai para o céu por mérito. Ninguém aqui vai para o céu porque é bom. Se você acha que você é bom, conversa um pouquinho com o pastor. Eu vou mostrar uns mandamentos para você. Eu tenho certeza que se a gente estudar, você vai falar assim: realmente, eu achava que eu era bom, mas eu não sou, não. Ninguém vai para o céu por méritos. Então, meus irmãos, nós precisamos falar sobre pecado. Essa palavra está banida do vocabulário de muitos pregadores. Pesquisei essa semana em uma música evangélica, gospel, com 113 milhões de visualizações no YouTube, cantada por muitos evangélicos, é o oposto do ensino de Jesus. Sabe o que ela fala? Diz assim: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção, vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Ou seja, eles vão ter inveja da sua bênção. Você vai mostrar a sua bênção, vai mostrar para o outro assim: está vendo, você não me ajudou? Isso jamais é o que Jesus nos ensina nos evangelhos e aqui nas bem-aventuranças. É o contrário, é o oposto. Você está dizendo: eu sou pecador, eu tenho que chorar pelos meus pecados. São músicas para inflamar o ego. O evangelho, meus irmãos, não é corretamente pregado se o pecado não for seriamente considerado. Olha o que o missionário David Brainerd escreveu no seu diário, dia 18 de outubro de 1740. Ele disse assim: em minhas devoções matinais, minha alma desfez-se em lágrimas e chorou amargamente por causa da minha extrema maldade e vileza. E eu pergunto para você nesta noite: você já chorou pelos seus pecados?
Porque chorar quando o outro faz raiva em nós é diferente, né? Nossa, mas que raiva, eu estou até chorando. Ou então, até chorar pelo erro do outro. Como pode ele ter feito isso? Como pode esse pecado ter sido praticado? Não é possível. Mas você já se indignou assim consigo mesmo? E já disse, Senhor, tem misericórdia do meu pecado, porque eu sou pecador. O teólogo Arthur Pink, comentando esse texto, diz assim: Deus fere antes de curar, rebaixa antes de exaltar. Primeiro, há uma revelação de sua justiça e santidade, depois de sua misericórdia e graça. Quem não entende que é pecador, não entenderá o que é misericórdia. Quem não entende o que é pecado, não entenderá o que é graça. Então é necessário que nós falemos desse tema. Mas, irmãos, esse texto, se terminasse aqui, nós estaríamos tristes, né? Bem-aventurados os que lamentam, os que choram pelos seus pecados. Só que ele continua. Há uma promessa para você. A promessa é: pois serão consolados. Vamos falar todos? Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Que alívio é saber dessa verdade. Em primeiro lugar aqui, o consolo começa quando entendemos o perdão divino. Jesus pagou. Jesus pagou pelos seus pecados do passado, do presente e do futuro. Ele disse, está consumado. Ele disse, está quitado, está pago. Você não precisa fazer mais nada para pagar os seus pecados. Você não precisa de um sacerdote romano para dizer assim, os teus pecados estão perdoados, porque a palavra de Jesus basta. É suficiente. Eu não posso acrescentar nada à obra perfeita de Cristo, porque isso seria blasfêmia. Não, pastor. A gente é perdoado só depois que alguém fala assim, você está perdoado. Não é assim. Jesus já disse, está pago. Eu paguei. Do passado, do presente e do futuro. Nós já encontramos alívio pelos pecados, porque Ele nos perdoou. Hoje, mesmo você se lamentando dos seus pecados, você pode encontrar consolo no que Cristo fez por você. Então, o crente é aquele que se arrepende, é aquele que diz, eu sou pecador, mas ele entende a graça de Cristo, Ele pagou os meus pecados. Eu não vou ser condenado mais. Ele entende o perdão. A palavra de Deus, que é a palavra do Espírito, traz consolo ao coração. Então, quanto mais você se alimenta de mensagens da palavra, quanto mais você se alimenta da leitura, da meditação dessa palavra, mais o Espírito te consola. Como é que você acha que o Espírito vai te consolar? Ele não vai dar um comando dizendo assim, olá, tudo bem? Agora eu vou te consolar. Ele usa a palavra, a Bíblia é o livro do Espírito. Então, quanto mais você está em conexão com o livro do Espírito, mais ele ministra ao seu coração esta palavra, ele usa a palavra. E assim você é confortado por mensagens, por pregações, por estudos bíblicos. Às vezes a gente prega uma mensagem e no final tem uma pessoa que fala, pastor, como é que o senhor sabia disso? Isso aconteceu várias vezes. Pregar em outras igrejas, ou até na igreja mesmo. Aconteceu isso lá em casa que o senhor falou. Está acontecendo isso comigo. Quem te contou? Mas ninguém me contou. Mas o Espírito Santo ministra o coração, ele consola, ele conforta. Por isso que o valor da palavra está nisto. O consolo começa no estado de graça e atinge o seu ponto máximo no estado de glória. O homem possui 4 estados, na história do homem será assim. Já passamos, né, nossos primeiros pais pelo estado de inocência, antes da queda. Depois da queda nós chamamos de estado de pecado. Quem está no estado de pecado não entende por que é triste e não é feliz verdadeiramente.
Só quem está no estado de graça e recebeu Jesus como seu Salvador, esse sim reconhece o próprio pecado. E esse começa a desfrutar do perdão divino. E esse começa a entender o que Cristo fez, mas desfrutará plenamente na glória. Hoje você tem a culpa removida, um dia terá plenamente a corrupção. Por que, pastor, eu ainda terei de sofrer por conta dos meus pecados? Porque você ainda está na condição de pecador, que vai acompanhar você durante toda a sua vida. Então Jesus nunca disse, olha, você vai só sorrir. Mas Ele nos promete o contrário. Ele nos promete o oposto. Ele diz que é abençoado o que chora pelo seu próprio pecado, o que reconhece que é carente de Deus. É esse que é abençoado. Abençoados os que sentem profunda dor pelos seus pecados a ponto de verdadeiramente chorar por eles, pois serão consolados por Deus desde aqui na terra e plenamente no porvir. O consolo começa agora e vai terminar com o próprio Cristo. É Cristo que enxugará toda lágrima. Por que nós sofremos? Em decorrência do pecado. Por que nós temos problemas de relacionamento? Pecado. Por que o mundo está assim? Pecado. Por que tem guerras? Pecado. Só aqueles que reconhecem isso são felizes, são abençoados. Entenderam que o mundo não está bem, a sociedade não está indo bem. Eles precisam reconhecer, precisam de algo maior, algo fora deles. E este é Jesus. Eu quero trazer algumas aplicações essa noite, além das que nós falamos. Em primeiro lugar, meus irmãos, baseado no que nós falamos nesta noite, aprenda a confessar os seus pecados. Tem gente que ora assim, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Amém. Você não está orando direito. Você tem que dizer, Senhor, me perdoa porque eu invejei. Me perdoa, Senhor, porque eu cobicei. Me perdoa, Senhor, porque minhas palavras não foram de exemplo para outros. Me perdoa, Senhor, porque eu me omiti. Me perdoa, Senhor, porque eu não tive o Senhor em primeiro lugar. Me perdoa, Senhor, porque eu menosprezei o valor da Tua palavra. Me perdoa, Senhor, porque eu ofendi o irmão. Então é necessário que você dê nome aos bois e diz, Senhor, eu pequei isto e aquilo. Não que Deus não saiba, é claro que Deus sabe tudo, mas você precisa reconhecer os seus pecados. O arrependimento começa com reconhecimento. Necessário que você entenda quais são os seus pecados, onde é que você está caindo. Você sabe. Se você souber que vai entrar na sua casa, à meia-noite, um bandido, um assaltante, o que você vai fazer? Deixar a porta aberta, escancarada, a porta da garagem, e falar assim, pode entrar que eu estou preparado. É claro que não, se eu botar tranca, vai chamar um policial, vai ficar escondido, não é? Então, se você sabe qual é o seu pecado, você vai combatê-lo melhor. Os crentes precisam fazer estratégia contra o pecado. Porque se eu sei que se eu passar por essa rua que eu vou pecar, eu vou passar pela outra. Eu não sou salvo por pecar ou não pecar, sou salvo pela graça. Mas aqueles que são salvos pela graça não querem mais pecar. Não querem mais ficar nesse estado. Não querem jogar mais pedras na cruz. Porque se Jesus foi crucificado por causa do seu pecado, então, o sentimento de todo crente verdadeiramente no Senhor Jesus é abandonar o pecado. Em segundo lugar, aprenda a lamentar e chorar pelos seus pecados. Seja mais indignado com você mesmo. Porque quando a gente vê o outro, Senhor, pesa a mão. Manda a tua justiça. Mas quando é conosco, o Senhor tem misericórdia. Meu Deus, misericórdia.
é necessário que você considere seriamente o seu pecado. Repouse no consolo do Espírito de Deus. Se você entendeu que pecou, se você já sabe qual a área que você está pecando, se desviando da palavra de Deus, e olha, não pense que a apostasia começa de hoje para amanhã. Quando a gente escuta assim, fulano de tal saiu da igreja, ele estava saindo há muito tempo. Ele parou de orar há muito tempo. Ele parou de ler a Bíblia há muito tempo. Ele parou de confessar pecados há muito tempo. Então, quando a pessoa sai da igreja, porque já está numa vida de procrastinação há muito tempo. É por isso que é necessário que os crentes confessem os seus pecados, entendam, que precisam do Senhor. Repousem sob o consolo do Espírito de Deus. Jesus já pagou. Nós ouvimos pela manhã o Estênio Márcios, e uma das canções dele é Está Consumado. Diz assim: esta confiança que me põe de pé, palavra proclamada em meio à indizível dor, está consumado. Me agarro a esse brado e vejo o sorriso de Deus sobre mim. Cordeiro imaculado que se ofereceu, com o preço de seu sangue conquistou a minha paz, tudo isso me basta. De pé como um filho, recebo o beijo e a bênção de Deus. Está consumado, está pago. Por isso que eu repouso no consolo do Espírito de Deus. Porque os meus pecados foram perdoados. Hoje eu já posso ter essa certeza. Hoje eu já sou consolado dos meus pecados. Hoje o meu passado não me assusta mais, mas serve como lembranças para que eu não caia nos mesmos erros. Hoje, o Espírito de Deus já ministra o seu coração. Repouse no consolo que Deus te dá hoje, e em breve jamais o pecado te atingirá. Não haverá mais problemas entre nós. Não haverá mais pecado no povo de Deus. Não haverá mais pecado em lugar nenhum. Estaremos todos com Cristo, sem aquilo que verdadeiramente devia nos fazer chorar. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos louvar a Deus com o hino 68 do nosso inário, hino de número